Eu vou pra Califórnia, viver a vida sob as ondas. Vou ser artista de cinema, o meu destino é ser star. Sentei-me na areia a uns 10 ou 15 metros de onde a água chegava. O mar mexia muito. Mesmo de longe, via-se a correnteza. Algumas ondas alcançavam 6 ou 7 pés e avisavam que naquele dia não estavam de brincadeira. Apenas os surfistas encaravam. Deveriam ser 10 da manhã e a praia estava bastante vazia, ainda que fosse uma sexta-feira de fevereiro, carnaval às portas e o verão com tudo em cima da gente. Eu dou a volta, pulo o muro, mergulho no escuro, sarto de banda. Na minha vida ninguém manda, não. Eu vou além da paisagem. Eu cantava esse trecho da música quando uma voz de mulher jovem me interrompeu. Menino, ei menino, chamava por trás de mim, à minha direita, bem perto. Em volta não havia ninguém, só podia ser comigo. Quando me virei, dei com a mulher mais linda que eu havia visto até aquela altura da minha vida. Mesmo que por causa dos óculos escuros seu rosto não estivesse inteiramente à mostra, sua beleza era inegável. Era mais bonita do que a Marta, minha paixão dos tempos de terceira série. Me perguntou se eu tinha horas, e aí entrei numa de impressioná-la. Com a marra natural dos pirralhos atrevidos, olhei para o céu e demorei alguns segundos encarando o sol. Respondi com tanta firmeza que até eu quase acredito na resposta. 10 horas. A garota franziu a testa, fez ar desconfiado. Uai, como você sabe? Tá sem relógio? E olhou para meus braços finos e para o resto do corpo desconjuntado, próprio da idade. Senti certa vergonha do meu físico e pudor da minha seminudez. Eu deveria ter posto uma camiseta. Mas recuperei a pose. Para um adolescente, até que eu tinha autoestima. Nós, os surfistas, sabemos ver as horas pelo sol, que nem os índios e outros povos primitivos ao redor do mundo. Surfista? Eu nunca havia subido em uma prancha. Elas não cabiam nos ônibus que levavam do subúrbio às praias da Zona Sul ou à Barra da Tijuca. E naquele mar ali, à nossa frente, quando estava calmo, eu só conseguia emplacar 3 ou 4 jacarés michurucas. E olhe lá. A moça fez cara de quem queria rir. Certamente se perguntava se eu achava realmente que ela acreditava em mim. Eu sou mineira, lá na minha cidade, o povo que mexe com boi também sabe ver as horas pelo sol. Eu é que não aprendi. Os óculos escuros não escondiam a expressão divertida com a minha novela insustentável. E por que você não está pegando onda? Ela quis saber. Mas eu não me emendava e elevei a lorota ao grau máximo. Estou esperando o mar ficar mais forte, essas ondas estão meio caídas. E justamente nesse instante, uma onda imensa estourou lá na arrebentação. Seu barulho chegou a nós e reverberou pelo vazio da areia. Alguns surfistas que estavam na água começaram a sair. E então, a moça bela da manhã de verão não segurou o riso. Parecia se divertir com aquele frango sem pena tentando impressioná-la. Percebi que me olhava enternecida. Quando ela tirou os óculos escuros e vi seus olhos, eu me tornei apenas mais um moleque mirrado, apaixonado por uma mulher impossível. Tinha pequenos olhos levemente puxados e vivos, como as gaivotas que triscavam a água além das ondas, buscando comida. Havia neles um tom de amêndoa e eu não saberia dizer se eram assim naturalmente ou se ficavam por causa da luz da manhã. O certo é que se encaixavam como par perfeito do rosto claro e de traços finos, adornado por um nariz delicado, embora acentuadamente adunco. Os cabelos, também castanhos, só que escuros, dançavam ao sabor do vento que vinha do mar. Foram uns 5 minutos trocando frases bestas com aquela mulher, enchendo-a de mentiras, tentando impressioná-la com meu delirante teatro adolescente. Mas foram os 5 minutos mais eternos que tive na vida. Contou que estava ali numa casa alugada por ela e 5 amigas, mas que as outras dormiram demais e que decidiu andar sozinha pela praia. E você, tá com quem aqui? Ela quis saber. Foi quando superei meus limites. Inventei que estava na cidade com a minha rapaziada que viaja junta desde os 15 anos para pegar onda. Ergueu as sobrancelhas. Misturava espanto e riso contido. Ai, menino, quantos anos você tem para viajar sozinho?
respirei fundo, até onde eu conseguiria ir com o meu descaramento. Eu tenho 18, faço 19 em maio. Eu não tinha nem 14. Sei. E ela respondeu com cara de que poderia acreditar em tudo no mundo, menos na minha história. Mas não debochou, não disse, vá se catar, pirralho. Parecia até que respeitava a minha insensata tentativa de chamar sua atenção. Aliás, parecia que eu estava conseguindo chamar sua atenção, só que do jeito errado. Foi minha vez de perguntar a sua idade. Eu tenho 20, faço 21 este ano, mas é só em setembro, dia 15. A cada segundo ela se tornava mais linda e maravilhosa. Hoje, com a longa distância que os anos impuseram àquela manhã de praia, sei que aquela moça, que nunca mais vi depois daquele verão, era bela também, porque para mim tornou-se um planeta impossível de se chegar, uma estrela inalcançável, uma onda que jamais eu surfaria. Antes que fosse embora, ela ainda pôde assistir à consagração do meu papel ridículo. Tia Gioconda, a mais italiana e escandalosa das irmãs do meu pai, apareceu no portão da casa em frente, a que minha família alugou para as férias. Gritava para que eu pusesse a camiseta, pois, do contrário, branco daquele jeito eu viraria camarão para petisco. E que nem pensasse em entrar no Mar Bravo, como estava, senão seria comida de peixe. Então, minha farsa, que nunca, nem de longe, convenceu, se desmanchou inteirinha na areia. Eu tive vontade de desaparecer na maior onda que surgisse e só reaparecer na África. Ei, surfista, acho que seus colegas estão preocupados com você, hein? E me deu um tchau sorrindo, se afastando. Ainda por alguns metros andou com o pescoço virado para trás, exibindo aquele ar de afeto e ternura para um garoto que, de um jeito ou de outro, havia conquistado. A casa em que ela estava deveria ser perto da que eu estava, pois ainda cruzei com essa moça umas 3 vezes até o fim das férias. E aí, surfista? Ela brincava, mas eu sentia que não era por deboche. Em outras vezes me escondi, com vergonha das minhas mentiras, e ficava vendo passar a mulher mais linda daquele e de vários outros verões que se seguiram e que, de alguma forma, sempre esteve presente em todas as mulheres que amei, a partir do momento em que finalmente virei homem. Na Califórnia é diferente, não. É muito mais do que um sonho. Conheci Mona fazendo uma matéria sobre direitos trabalhistas para o blog e podcast em que eu era repórter, editor-chefe e diretor-geral, tudo ao mesmo tempo. Eu e mais 3 cobríamos tudo que dizia respeito à cidadania e direitos do cidadão. Mona era a juíza do trabalho, perfeita para ser entrevistada em uma matéria sobre direitos trabalhistas. Mas ela não era apenas uma juíza. Ela era uma mulher muito gostosa, dona de uma bunda que certamente abalava a concentração nos tribunais. Na entrevista com ela, eu mesmo, em vários momentos, perdi a concentração por causa de suas pernas, pelas quais caminhava a minha imaginação até dentro de sua saia. Nas semanas seguintes, trocamos mensagens. Pedi a ela que me esclarecesse algumas dúvidas. Quando a matéria foi ao ar, ela elogiou bastante. Você é um grande jornalista. E ainda lembrou que me via de vez em quando nos telejornais para os quais trabalhei no passado. Em 2 semanas estávamos na cama. Mona era 16 anos mais nova do que eu. Nunca tive uma mulher tão mais nova. Se aquilo entre mim e ela vingasse, em alguns anos, talvez, eu devesse me preocupar. Estaria no ocaso, enquanto Mona ainda seria um belo sol do meio da tarde. Mas havia ainda alguns anos para se pensar nisso. Por ora, eu dava conta do recado quando aquele monumento ficava nua na cama. Mona tinha um filho de 10 anos, fruto de seu único casamento. Agora queria reconstruir a vida, mas ninguém que aparecera até então lhe animara a tentar. Contidamente falava sobre esse assunto e, às vezes, dava a entender que eu poderia ser esse cara, o tal da reconstrução. Eu fingia que não era comigo. Não que não gostasse de Mona, mas é que depois de 3 casamentos, eu não pensava em reconstruir nada, muito menos da vida. Passei a achar que a vida se reconstrói sem um planejamento específico, sem ter um determinado ponto de recomeço. Ela se reconstrói a cada minuto, por si mesma, na medida em que vai acontecendo. E a vida passa lentamente. Mona morava numa bela casa de 3 andares na usina, quase no alto da Boa Vista. Fora criada ali. A casa era herança dos pais. Meu filho foi ficar com o pai e os avós, só volta domingo. Dorme comigo esse fim de semana? E me pediu.
com aquela doçura na voz, aqueles olhos faiscantes, aquela boca ainda mais maravilhosa quando sorria, e claro, acima de tudo, aquela bunda de outra galáxia, não havia como negar. Mas não era apenas isso. Estávamos namorando há uns 3 meses e eu começava a gostar de Mona. Foi a primeira vez que entrei no antigo casarão da usina, uma sexta-feira de novembro. Anoitecia quando cheguei. Tempo fechado, chuvoso e frio para a época. Uma neblina forte descia da floresta da Tijuca. A empregada abriu a porta e voltou para avisar Mona de que eu estava ali. Ela veio sorrindo. Mas que escuridão, Madalena! É você quem paga a conta de luz, é? E riu para mim da própria piada, dizendo, essa nossa secretária é uma graça, está aqui em casa há anos. Mona era do tipo que tratava a empregada como secretária. Não sei se isso melhorava a vida da pessoa. Ajuda no autoestima, não é mesmo? Se livrar de ser tratada com um termo tão carregado de servilismo? Acabei concordando. Acho que Meritíssima sabia o que falava. Quando finalmente acendeu as luzes da imensa sala, alcancei a dimensão do cômodo e comecei a pescar os detalhes do ambiente. A casa era antiga, mas os móveis modernos. No entanto, os quadros a acompanhavam nas décadas. O que primeiro deles me chamou a atenção foi uma tela com o casario de ouro preto e o pico do Itacolomi ao fundo. Belíssima. Pouco depois, acima da lareira, outra tela, imensa e retangular. E depois que bati os olhos nela, não consegui ver mais nada que estivesse pendurado nas paredes. Eu me pareço com o meu pai, pouco ou nada tenho da minha mãe. Mona disse quando começamos a sair e falamos sobre família. Não era bem assim. Minha mãe morreu aos 25 anos, no verão de 1987, bem antes de completar 26, já que ela era do dia 15 de setembro. Eu tinha 2 anos, fiz 3 em agosto. Nasci um mês antes dela fazer 23 anos. Não me lembro de nada da minha mãe. Até então, apenas uma vez Mona falara que a mãe havia morrido, e mesmo assim, sem qualquer detalhe. Ali passou a explicar o que aconteceu, com a naturalidade de quem, ao longo do tempo, se habituou a ouvir e a falar sobre o assunto. Com os olhos, apontava para a tela um retrato pintado a óleo de uma mulher de seus 25 anos, vestida com um longo azul claro e um colar de pérolas creme, e que deixou, sim, para a filha, era nítido, uma herança de belos traços no rosto, mesmo que eles não tivessem o domínio total das feições de Mona. No quadro, apoiava levemente a mão direita em uma arca do século XIX, talvez. Sorria com tamanha franqueza e intensidade que era como se a luz de seu sorriso atravessasse a moldura e iluminasse a sala bem mais do que o lustre. Na beleza da filha, eu reconhecia traços da beleza da mãe, inclusive o sorriso. Nessa interseção, espantado e incrédulo com o que acabara de ver, o homem de meia-idade que eu era deu a mão ao adolescente fantasioso que fui. E sem saber o que pensar e muito menos o que dizer, o primeiro homem, o de meia-idade, se deu conta de que o tempo voltava em sua cabeça, e voltava bastante. 42 anos, verão de 82. Não era possível que fosse, mas inacreditavelmente era. E minha memória, que nunca abandonou sua imagem na estrada das décadas, confirmava. Sim, era ela. O mar, as ondas, minha tia berrando. Ei, surfista! E aquele sorriso, o mesmo que eu via, achando que sonhava na tela à minha frente e que brincava em minha lembrança com pureza e carinho. Virei-me para a Mona em silêncio, cara de quem pergunta como foi isso, o acidente. Ela e meu pai estavam indo para Saquarema, iam passar as férias. Minha mãe amava Saquarema, desde que uns 5 anos antes, quando veio de Minas para fazer odontologia na UFRJ, passou um verão lá com umas amigas. Escutando a história, eu era todo espanto, quase incrédulo. Como fui capaz de guardar na lembrança durante 42 anos e reconhecer o rosto de uma mulher que vi algumas vezes durante 10 ou 15 dias? O mesmo rosto que à minha frente fora reconstruído por pincel e tinta e que agora, imóvel, balançava a cabeça assentindo. Sim, sou eu mesmo, te chamando do passado. Engraçado, eu me lembrava agora ali naquela sala que certa vez, bem no início do namoro, eu havia tomado uma garrafa de vinho e meu olhar capturou um frame de nostalgia no rosto de Mona. Uma nostalgia cuja data e endereço eu, bêbado, não consegui identificar.
No dia seguinte, pela manhã, de cara limpa, nem lembrei do assunto, menos ainda de buscar o rosto perdido no passado. Ela gostava tanto de Saquarema que acabaram comprando uma casa na Praia da Vila, no ano em que nasci. Minha mãe aprendeu a surfar, acredita? Ficava horas pegando onda. Essa coisa de mineiro com o mar. Meu pai dizia que ela sabia até mesmo ver as horas pela posição do sol. E Mona riu, saudosa de algo que não viu acontecer. Menino, ei menino, você tem horas aí? E a voz, na lembrança, ocupou o vácuo de silêncio que Mona deixou por alguns instantes. Era uma sexta-feira, pouco depois da hora do almoço. Assim que eles passaram por Maricá, um louco, dizem que estava bêbado, veio a toda na contramão. Meu pai desviou, mas acabou perdendo o controle do carro. Quando viu um poste se aproximar, tentou desviar, tirar o carro para que a batida fosse do seu lado e não do lado da minha mãe. Sua tristeza, ao contar, era conformada. Tristeza de uma menina que, ao mesmo tempo, descobriu o que era a figura de mãe e o que era não ter uma. Meu pai nunca se perdoou. Morreu pouco mais de 3 anos atrás, também de acidente, na mesma estrada e do mesmo jeito. Batida de frente num poste. Morreu se culpando. Para dizer a verdade, nem sei se ele jogou o carro contra o poste de propósito, sabia? Para se penitenciar pela morte da mamãe. Depois do que houve, jamais voltou a Saquarema. Nesse dia em que ele morreu, estava indo lá para pôr a casa à venda, que passou anos fechada ou alugada. Por falar nisso, eu preciso ver como está esse imbróglio. Ela está lá, até hoje não foi vendida. Eu nunca fui a Saquarema, sabia? Sequer conheço e não quero conhecer. Era claro que tudo o que passou, quando ela nem tinha idade para saber o que fazia no mundo, forjou em Mona aquela mulher madura, a ponto de escolher uma profissão que decide questões importantes para as pessoas. Talvez não fosse mal reconstruir a vida a seu lado. Mona exibia um considerável lastro de experiência, integridade e confiabilidade. Foi o que pensei, olhando-a com admiração e desejo. Eu tenho 20, faço 21 este ano, mas é só em setembro, dia 15. Escutei do fundo do tempo, como se fosse aquele quadro ali que falasse comigo, me olhando por trás dos óculos escuros da praia. Depois daquela frase, numa manhã ensolarada de verão, dita numa conversa besta com um moleque marrento, a moça da praia e do quadro, à minha frente, só viveu mais 5 anos. Eu não estava no carro, eles me deixaram em Mariana com meus avós, pais da minha mãe. E finalmente Mona encerrou a história. Estava serena, tranquila. Via-se que ter sido criada sem mãe não ultrapassava as raias da resignação. Embora eu tenha notado um leve rasgo de tristeza em seu rosto a cada frase que dizia. E foi isso que a tornou extremamente bela ali, naquele momento, em frente a mim, no preciso instante em que seu rosto começou a tomar para si, definitivamente, todos os traços da mulher do retrato, como se não estivesse satisfeito apenas com a pequena porção que a genética lhe concedeu. Passei a olhar seguidamente para os dois, a tela e o rosto de Mona. Fui e voltei durante quase 1 minuto. Calada, séria e intrigada, ela me perguntava com os olhos o que eu pretendia com aquele ir e vir dela para o quadro, e vice-versa. E na última vez em que tirei os olhos do retrato e os pousei em Mona, a familiaridade nostálgica que me inquietava nela até ali ganhou nova dimensão. E a tela e Mona tornaram-se praticamente uma coisa só. O rosto de tinta óleo da mãe se fundindo ao rosto real da filha, como se Mona estivesse moldurada e o retrato, inacreditavelmente, houvesse se sentado para me olhar mais de perto. Naquela noite, no terceiro quarto à direita, no fundo do corredor centenário, o verão de 82 voltou a acontecer. Tão de repente que não sente saudade do que já passou. Era um fim de tarde de uma sexta-feira chuvosa, fria para o mês de novembro, quando entrei pela primeira vez na casa de Mona. Um belo palacete da primeira metade do século XX, remanescente de uma época em que a elite deu à Tijuca e adjacências uma vestimenta aristocrática. O palacete foi da família do pai de Mona, que deixou de herança para a esposa e a filha. Depois do divórcio, Mona voltou para o casarão. Quis morar ali com um filho de 10 anos para não deixar a mãe sozinha na casa imensa, da qual ela não queria sair, segundo a filha me contava. Cheguei ao anoitecer. Mesmo àquela hora e com mau tempo, subiríamos a serra para passar o fim de semana em Petrópolis, na casa de uns amigos de Mona, aquele esquema bem batido de casal e outro casal.
O filho dela estava com os avós paternos e o pai. Toquei a campainha e a empregada abriu a porta. Eu entrei e ela pediu que eu esperasse. Chamaria a Mona. Me deixou ali plantado, com as sombras da noite que se anunciava, derramando escuridão no ambiente. Madalena, eu e minha mãe agradecemos muito a sua iniciativa de economizar luz, mas tem hora que tem que acender, meu amor. E Mona se aproximou. Eu gostava de seu jeito brincalhão. Essa nossa secretária é um amor, e riu docemente. Mona era do tipo que tratava a empregada como secretária. Não sei se isso melhorava a vida da pessoa. Ajuda na autoestima, ué. Se livrar de ser tratada com um termo tão carregado de servilismo. Acabei convencido. Meritíssima sabia o que falava. Além do mais, eu gostava também de sua assertividade. Quando ela apertou o interruptor, o clarão dos lustres revelou móveis modernos, mas também quadros que acompanhavam a casa em sua idade. O primeiro que notei foi uma aquarela com o casario de ouro preto e o pico do Itacolomi acima, em segundo plano. Vagarosamente, meus olhos deixaram o casario e chegaram até lá ao lado, um imenso quadro posto acima da lareira. Era um retrato de mulher. Uma mulher de seus 25 anos, vestida com um longo azul claro e usando um colar creme de pérolas. Apoiava levemente a mão direita em um móvel, acho que uma arca, provavelmente do século XIX. Olhei mais detidamente a pintura e um arrepio crispou-me os pelos do braço. Subiu como feixe elétrico pelas minhas costas. Olhei para a Mona, olhei para o retrato. Repeti o movimento umas 3 ou 4 vezes. E foi? Mona perguntou. Eu me pareço com o meu pai. Pouco ou quase nada tenho da minha mãe. Ela disse uma vez quando conversávamos sobre o assunto banal de quem parecia com quem em nossas famílias. Em outra ocasião, em que tomamos 2 garrafas de vinho, meu olhar capturou um frame de familiaridade no rosto de Mona. Familiaridade com que ou quem eu não conseguia identificar ao certo, que era também uma nostalgia sem data nem endereço. Na manhã seguinte, de cara limpa, acho que nem lembrei do assunto. No entanto, naquele momento, ali na sala, descobri de onde vinha. Havia traços nítidos da mulher do retrato em Mona e de Mona na mulher do quadro, cujo rosto, no entanto, para mim, ia bem além da pintura. Retrocedia nos anos de minha memória, alcançando minha adolescência. Meninos, vocês não acham arriscado subir a serra à noite com esse tempo? E antes que Mona explicasse de quem se tratava a mulher da pintura, a própria irrompeu a sala, vinda do corredor que levava aos aposentos da casa. Prazer, eu sou a Sandra, como vai? E me estendeu a mão. Foi como se alguém abrisse um velho guarda-roupa fechado há décadas e de lá começasse a tirar lençóis, colchas e cobertores, todos com o inconfundível cheiro do tempo, mas limpos, esticados e perfumados, iguais à minha lembrança. Menino, ei menino, você tem horas? E o absurdo começava a acontecer. Uma certeza se construía rapidamente. Enquanto estarrecido, eu absorvia os detalhes do rosto da mãe de minha namorada e os encaixava naqueles que guardava na gaveta da lembrança. Eu me perguntava se realmente tinha certeza de quem se tratava. Sim, eu tinha certeza. Era ela. E uma das mais antigas e doces recordações da minha vida, de tão viva que era e sempre foi, não me enganava. Minha memória era categórica. Sim, é ela. Seus belos traços, o sorriso luminoso, a simpatia e a afabilidade atravessaram graciosamente 42 anos. Jamais soube ou imaginei seu nome. Não me lembro de Mona ter dito algum dia. Sempre se referia à mãe apenas como mãe. E então, transcorrido um intervalo de 4 décadas, em que o mundo mudou completamente, eu ficava sabendo como se chamava a mola de meus primeiros sonhos masculinos, a sombra que sempre contornou os rostos das mulheres das quais tive e pelas quais me perdi na vida, entre elas, sua própria filha. Mona, vocês poderiam ir um fim de semana a Saquarema, ver se finalmente vendemos essa casa. O trem lá está encruado, Sandra fez expressão aborrecida. Mona falara do assunto. Desde que o marido morrera, há mais de 3 anos, a mãe nunca mais pôs os pés em Saquarema, e muito menos na casa. Meu pai morreu num acidente de carro, indo para Saquarema. Minha mãe estava com ele. Mona contou logo que nos conhecemos, sem que eu perguntasse nada. Era uma sexta-feira, pouco depois da hora do almoço. Assim que eles passaram por Maricá, um louco, dizem que estava bêbado, veio a toda na contramão. Meu pai desviou, mas acabou perdendo o controle do carro. Quando viu o poste se aproximar,
fez uma manobra para que o carro batesse no lado dele e não no lado do carona, para livrar minha mãe. Ele conseguiu, morreu na hora. Há quase 3 anos tentamos vender aquela casa, já mudamos de corredor 4 vezes. Meu tempo de Saquarema passou. Comecei a ir lá há 42 anos, no verão de 82, para você ver há quanto tempo. E Sandra me olhava nos olhos, fundo, contando das férias com as amigas. Eu tentava disfarçar a leve tremedeira de estar diante de uma pessoa que, para mim, naquele momento, era quase uma aparição. Ela não supunha, obviamente, que eu sabia dessa pequena parte de sua vida. Gostaria de ver a cara de Sandra se ela soubesse que eu ficava escondido, vendo-a passar, para guardar sua beleza bem viva em minha memória, para que nunca desaparecesse ao longo dos anos. Agora eu via que consegui guardar. Cairia para trás se soubesse que habitou, ao longo da minha adolescência e de parte da vida adulta, meus sonhos de amor e meus desejos de homem. Foi no ano em que entrei na UFRJ, ela prosseguiu. Me formei em odontologia. Tinha 20 anos quando entrei na faculdade. Fiz 21 em setembro daquele ano. Dia 15 é o meu aniversário. Lembrou-se que quando deu de cara com a igreja de Nossa Senhora de Nazaré, dividindo aquele mar imenso entre Itaúna e a Praia da Vila, se apaixonou pelo lugar. Uai, você sabe o trem que mineiro tem com o mar, né? Pois é. E riu. Sandra falava com tamanha naturalidade que nem parecia que a motivação da venda da casa havia sido uma tragédia familiar. Como se estivesse flutuando em uma camada de sonho, em um tapete que paira sobre a realidade, eu a observava maldizer o negócio atravancado. Reparava em seus olhos escuros e inquietos, os mesmos que eu guardei para sempre. Mesmos também eram os cabelos e seu tom ruivo escuro, sendo que agora, obviamente, sustentavam-se com a tintura. Para completar, o mesmo nariz adunco pontuava seu rosto, dando a ela um traço inexplicavelmente judaico. Cada elemento era peça daquela beleza, daquele encanto que veio a mim em uma manhã de verão na beira da praia, ainda na puberdade, e que guardei em um baú centenário no sótão da alma. Olhos, cabelos, os traços perfeitos do rosto, o nariz, pouco foram alcançados pela idade. Com base em meus 56 anos, Sandra tinha 63. Tentei ver se sua bunda era tão maravilhosa quanto a da filha, mas o ângulo não me favoreceu. Naquela manhã tão longínqua, vestia uma saída de praia bem folgada e eu não a vi de biquíni. Na conversa rápida junto à lareira e, portanto, embaixo do retrato, falávamos as banalidades que falam as pessoas que acabaram de se conhecer. Disfarçando meu espanto com o reencontro mais improvável que tive, eu contava o que fazia para ganhar a vida e como conheci Mona. Sandra me olhava, ora me investigando, ora parecendo formar juízo sobre o cara que se candidatava a entrar para a família. Seu olhar era doce, igual a quando tirou os óculos escuros 42 anos antes. E era penetrante, e dele eu fugia de encarar, desviando o meu olhar para qualquer canto da sala. Estupidamente, me perguntei se ela me reconhecia, se acaso se lembrava daquele dia. Identificaria no homem grisalho de agora aquele pirralho petulante de 4 décadas atrás? Eram perguntas estúpidas, mas que acabavam me sendo inevitáveis naquele cenário sustentado no impossível. Impossível que incluía a hipótese de Sandra saber quem eu era ou quem eu fui. Mãe, ele já foi repórter de televisão, já foi apresentador de telejornal também. Até hoje muita gente se lembra do rosto dele. Você não se lembra não, mãe? Eu lembro. Não me lembro, desculpa, não me lembro de você, rapaz. E foi categórica, me olhando fundo. Certamente não desconfiava que seu olhar me atravessava. Eu acho o jornal de televisão um trem muito chato. E empinou o nariz numa meia careta. Sim, realmente é chato, concordei rindo. Foi então que Mona lembrou que precisávamos ir. Os amigos dela nos receberiam com um jantar. Era apenas o tempo de ir lá no quarto buscar mais um casaco e sairíamos. Assenti e ficamos eu e Sandra a sós e calados na sala. Eu não tinha coragem de encará-la. Ela, que estava tão falante um momento atrás, ficou em silêncio. Olhei-a de relance. Ela observava as unhas de uma das mãos. Desviei novamente o olhar para longe, para não cruzar com o dela caso erguesse os olhos. De repente, começou a cantar ao ar baixinho. A princípio, eu achei que estivesse escutando errado, confundindo a música. Mas não. Olhei-a. Ela cantava baixo, mas ia aumentando a voz enquanto verificava desatentamente as unhas da mão direita. Na Califórnia é diferente, irmão.
é muito mais do que um sonho. Ergueu os olhos que se tornaram minha primeira referência de um olhar feminino e que agora, ali, me rasgavam ao modo que uma prancha de surf faz na onda. Encarou meu rosto petrificado e, sorrindo de leve, apenas prosseguiu. A vida passa lentamente, a gente vai tão de repente que não sente saudade do que já passou. O ar me foi embora, as pernas me faltaram, tudo rodou em minhas vistas. Achei que desabaria ali na sua frente. A pose, a fala, a reação, perdi tudo. No momento achei que havia adormecido e estava sonhando. Em seguida, pensei que enlouquecera e haviam me internado, porque tudo, de repente, tornou-se de vez e para valer um imenso absurdo. Mais do que já vinha sendo. Começando por aquela mulher maravilhosa à minha frente, símbolo do mais platônico dos amores que tive na vida, e que, com aquela rápida cantoria, mostrava que aquele dia longínquo, para meu espanto completo, era um par de brincos que ela guardou com carinho em alguma de suas caixinhas de joia. Cantando, era a personagem principal de um delírio, de um teatro fantástico, tendo a casa e o retrato como cenário. Comecei a achar que até mesmo Mona era uma alucinação. Alucinação da qual não havia me dado conta e que me mantinha em uma clínica para doentes mentais empanturrado de psicotrópicos. Será que eu tomei LSD e não lembro? Sandra ainda cantava, sorrindo para mim. Mona veio lá de dentro, falando alto, dizendo que já estávamos atrasados. Sandra parou de cantar, mas não largou o sorriso doce e macio, que parecia um travesseiro de penas de ganso, e tão iluminado que era a própria luz da praia naquele dia antigo, chegando ao presente para clarear a noite cinza que fazia lá fora. Com os olhos me dizia, eu sei tudo o que você está pensando, tudo o que você guardou ao longo de todos esses anos. Eu sei que você sabe quem eu sou e eu sei quem você é, surfista. Achei que ela fosse dizer alguma coisa, mas sempre sorrindo, apenas nos desejou boa viagem e pediu que fôssemos com cuidado, enquanto Mona repetia a história do atraso e me puxava pelo braço. Entretanto, de um minuto para outro, comecei a titubear, a me sentir dividido. Parte minha deixava-se levar pelo puxão delicado de Mona e queria realmente dormir a seu lado na noite fria da serra. A outra metade, no entanto, enterrou os pés no sinteco brilhoso da sala. Não queria ir mais a Petrópolis, não queria ir mais a lugar algum. Queria ficar ali e tornar real, enfim, aquele sonho de um verão que, na verdade, nunca terminou. Eu dou a volta por um muro, mergulho no escuro, sabe de banda. Na minha vida ninguém manda, não. É muito mais do que um sonho. Garoto, eu vou pra Califórnia, viver a vida sob as ondas. Vou ser artista de cinema. O meu destino é ser estar.